Reflexões de hoje está diferente. Diretamente do Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo, André Ramos Tavares e Gisele Reis recebem dois juristas da capital paulista para um debate sobre a reforma partidária. Atualmente, há 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, muitos inclusive com conteúdos programáticos semelhantes. E há quem diga que esse número é exagerado. Muitos autores consideram, porém, que esse número não é excessivo. Na verdade, ele estaria refletindo a diversidade que existe na nossa sociedade. Será que é necessário reformar o sistema? Esse é o nosso assunto do programa Reflexões de hoje. Veja quem são os nossos convidados. André Lemos Jorge, juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mestre em Direito Constitucional e doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Antônio Carlos Matias Coutro, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. E o programa Reflexões de hoje está sendo transmitido aqui do Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós queremos agradecer a presença dos nossos convidados, doutor Antônio Carlos Coutro. Também é um prazer contar com a presença do doutor André Lemos. E para começar esse nosso debate, eu gostaria de saber a opinião dos nossos entrevistados a respeito desse número de partidos. Essa quantidade, ela efetivamente é considerada excessiva ou não? Qual é a opinião de vocês em relação a esse aspecto? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Gisele pelo convite, ao professor André Ramos Tavares. Para mim, uma grande honra participar desse programa Reflexões aqui da TV Justiça, ao lado do desembargador, meu presidente, sempre presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o que me deixa muito feliz em debater. A minha opinião sobre o número de partidos na verdade, no sentido de que há um exagero do número de legendas. Atualmente, o Brasil conta com 35 legendas, das mais diferentes matizes. Contudo, qualquer pessoa de casa pode acessar os sites dos partidos, pode buscar as cartas programáticas, os estatutos partidários, e nós veremos que há uma similitude de termos. Em todos os programas você verá educação, saúde, qualidade, solidariedade, segurança. Isso é muito comum. E, na verdade, as pessoas que, em tese, gostariam de se filiar, elas não têm ali definida uma ideologia. Ao meu ver, e eu respeito os estudiosos que dizem que é possível existirem ideologias nesse número, mas eu não acredito que 35 ideologias a sustentar 35 partidos, 35 legendas, e o que é mais grave, partidos recebendo fundo partidário, tempo de televisão, ou seja, fazendo uso do dinheiro público para se manterem, muitas vezes, para acordos às vésperas de eleições, me parece que é algo demasiado ineficaz para o sistema público nacional. Mas talvez essa multiplicidade de partidos no Brasil, ela hoje seja decorrência de uma resposta que nós tivemos ao momento da ditadura, no qual houve uma forte restrição em termos de liberdade partidária, não é? E a gente sabe que isso efetivamente, de alguma maneira, afetou a relação dos partidos com a sociedade. Não é? E aí, com a Constituição de 1988 e a liberdade partidária acabou sendo interpretada de uma maneira tão ampla, não é? E até se contrapôs ao momento anterior, que acabou levando a essa proliferação de partidos, nos quais nós encontramos muitos que são partidos chamados de aluguel, são partidos que são formados, às vezes, não propriamente para representar a parcela da sociedade, mas sim para obter algum tipo de benefício financeiro ou até mesmo algum tipo de benefício político, não é isso? Então, nós talvez tenhamos aqui um divisor de águas que foi a redemocratização do país, que acabou levando para um extremo oposto e que hoje creio que talvez precisemos repensar a nossa modelagem partidária no Brasil, não é? Porque ela é imprescindível para a democracia, não é isso? Gisele, meus dois amigos André, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar o convite para que aqui pudesse estar, principalmente debatendo esse assunto e com os meus amigos. Eu penso
como os dois. Só que, pensando como os dois, eu desde logo faço um comentário que é o seguinte: eu entendo que não há necessidade de nós termos esse número de partidos para demonstrar que o Brasil seja um país democrata e que isso daí tenha sido resultado da abertura política que nós tivemos quando voltamos a poder fazer eleições, voltamos ao clima de normalidade que passamos a ter depois de um determinado momento no país. Até porque, do meu ponto de vista, a nítida impressão que eu tenho é de que essa multiplicação de partidos, na verdade, teve outros objetivos que nada tem a ver com a política. E já que nós estamos tão preocupados com ética e com moral, nós temos que pensar nesse aspecto também. Penso que nós devamos restringir o número de partidos, não há necessidade de nós termos esse número de partidos tão grande, e até porque, tendo esse número de partidos, nós vamos ter também um número de candidatos enorme e muitos deles que sequer conseguem se eleger para o cargo que pretendem. Agora, nessa linha, nós temos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que reduz a permissibilidade de novos partidos a partir da exigência de que as assinaturas sejam colhidas com exclusividade, não é isso? Sem dúvida. Agora, não mais um mesmo cidadão, o mesmo eleitor, poderá assinar diversas petições para a abertura de diversos partidos. É preciso que haja, de fato, a identidade, né, popular entre o partido que se cria e a determinado segmento social. Senão a gente vive uma crise de representatividade, na verdade. Era a figura do apoiador, né? Essa figura foi extinta, demorou, mas veio há um bom tempo. Na verdade, o sujeito era filiado ao partido A, ele podia assinar fichas de apoiamento a inúmeros partidos, a quantos ele bem entendesse, para a montagem de um novo partido. Então, isso é uma figura, talvez, absurda, né, que só exista aqui no nosso país, porque o sujeito... E aí é mais uma prova de que não há ideologia daquele sujeito. O sujeito está lá no partido que defende uma bandeira de esquerda, de direita, trabalhista, progressista, e ele apoia um partido sem nenhum vínculo com o partido ao qual ele está afiliado. Hoje não, essa figura não existe. Então o sujeito, primeiro, você vai buscar realmente pessoas que não estão filiadas. Elas têm de assinar a ficha de filiação. Isso mostra o seguinte: eu preciso ter realmente identidade e querer estar filiado àquele partido. Então, muitas pessoas, a gente sabe disso, são profissionais da política. Elas apoiam todo mundo, elas participam de um partido, na outra eleição elas já estão em outro. Tem alguns que nem candidatos são, mudam de partido com uma velocidade que muitas vezes é difícil de acompanhar. Mudam mensalmente de partidos. Isso reflete essa descrença pela política. As pessoas não pensam na democracia, e essa questão do fundo partidário me parece a mais grave de todas. Você tirar dinheiro, entregar ao partido, partidos que não têm nenhum deputado às vezes, partidos que não têm representatividade nenhuma, recebem fundo partidário, e você se pergunta, para fazer o quê? Para manter uma sede, manter uma estrutura? Muitas vezes não lançam candidatos e ficam utilizando o recurso público para isso. Até as próprias coligações e coalizões, elas também acabam, não há identidade de valores nem de propostas, e muitas das vezes elas acabam acontecendo apenas com o objetivo de levar para essa legenda exatamente o tempo de televisão. E agora há uma mudança também muito importante trazida em 2015 pela Lei 13.165, que reduz a 6 partidos o tempo de televisão. Então, se o sujeito é candidato agora a prefeito, e a gente viu nas eleições passadas, aquelas coligações, você não consegue nem ler, perde o fôlego, né, presidente? Assim, você começa a ler o partido do candidato, do vice, do outro, quando tem 20 partidos, às vezes apoiando um candidato a prefeito, um candidato a governador. A lei trouxe uma boa modificação nesse sentido, que ela reduz o tempo de televisão aos 6 maiores partidos. Portanto, aqueles partidos de legenda, como são chamados, de aluguel, partidos
pejorativamente chamados de nanicos, eles começam a perder um pouco de força, porque o tempo de TV deles não faz o menor sentido nesse momento. Nós vamos fazer uma pausa agora. O nosso tema hoje é sobre alguns aspectos da reforma partidária eleitoral. Em instantes, nós voltamos para ouvir as considerações do Dr. Antônio Carlos Coutro. A reforma partidária é o tema desta edição do Reflexões. Na primeira parte do programa, o debate foi sobre a quantidade de partidos existentes hoje no Brasil. A nítida impressão que eu tenho é de que essa multiplicação de partidos, na verdade, teve outros objetivos que nada tem a ver com a política. Qualquer pessoa de casa pode acessar os sites dos partidos, pode buscar as cartas programáticas, os estatutos partidários, e nós veremos que há uma similitude de termos. Do pouco que foi dito anteriormente, me parece que ficou evidenciado uma questão que nós há algum tempo conversamos já e que infelizmente parece que não anda. A reforma política. Nós temos que realizar no Brasil uma reforma política de amplo espectro, e quando eu falo amplo espectro, eu estou dizendo que nós temos que examinar e muito bem tudo que tenha que ser feito, tudo que tenha que ser revisto dentro da nossa política, para que o resultado que venha a ser atingido depois seja o resultado ideal ou pelo menos próximo do esperado. Tanto o professor André quanto o outro professor André, hoje juiz do TRE, demonstraram anteriormente que a situação que nós temos não é aquela que seria adequada. Só o número de partidos políticos já é uma indicação clara a respeito disso. Mas para que nós possamos rever esse número de partidos, nós temos que partir da reforma política, até porque a reforma política demanda, em primeiro lugar, um estudo. Eu gosto muito dessa questão, no estudo socioantropológico, para que nós cheguemos à conclusão exata do que se pretende, tendo em conta principalmente uma circunstância que lamentavelmente nem sempre é considerada, e que é a da ética. Se a vida tem uma base ética, tudo aquilo que resulte da vida tem que ter essa mesma base ética. E a política, acima de tudo, e eu penso que aquilo que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos indica que nós estamos precisando nos preocupar efetivamente com o aspecto moral e ético. Me parece que não seriam só mudanças jurídicas que nos fariam efetivamente atingir esse objetivo, né? Assim, exige um engajamento da sociedade, de conscientização do próprio cidadão no que diz respeito ao seu processo de participação, né, no processo eleitoral. E quais outros aspectos, então, já que o tema é esse, a gente poderia destacar em relação a esse tema, reforma política? Eu gostaria de destacar, na linha do que falou o desembargador Matias Coutro, a questão das reformas políticas. Todos os anos, às vésperas das eleições, surgem debates sobre mudanças eleitorais. Só que nós não podemos esquecer que quem promove essas mudanças é o Congresso Nacional. Portanto, o jurisdicionado, ou seja, aquele que vai receber as mudanças, é justamente aquele que aprova as mudanças. Quem não se lembra, em 2015, apenas para trazer a data mais próxima, o debate sobre listas fechadas, voto distrital, reeleição, mantém ou não, esse debate sumiu de uma hora para outra, parece mágica, né? O Brasil todo engajado, a imprensa tentando levar ao conhecimento da população as vantagens e desvantagens, de uma hora para outra parece que ficou o quê? Existiu um projeto de emenda constitucional, e aqui o professor André Ramos Tavares pode nos ajudar sempre bastante, que dizia, olha, a reeleição deve acabar. De uma hora para outra, dessa proposta de emenda constitucional, me parece que era de número 113, todo aquele texto sumiu e tiraram lá de dentro somente a questão do financiamento, né? Ficou pouca coisa e abriram uma janela, presidente Coutro. Sobrou o quê? Uma janela partidária para quem? Para os deputados federais. Nada me tira da cabeça
Porque, primeiro, foi o Congresso que aprovou. Depois já existia uma janela aprovada para os vereadores, numa lei ordinária, que dizia os vereadores têm 30 dias para se mudarem antes do prazo final de filiação. Acho que os deputados federais ficaram com inveja ou alguma coisa do tipo e disseram, nós também queremos a nossa janela partidária. E aí da proposta do projeto de emenda constitucional 113, surgiu uma emenda constitucional 91 dizendo, os deputados federais podem se mudar também. Na verdade, em termos bastante transparentes, é isso que a emenda constitucional trouxe, uma janela partidária. Foi essa a reforma política trazida pela emenda. Sim, e nós temos que nos preocupar com a questão da reeleição para cargos executivos, porque da maneira como está, eu penso que não dá para ficar. Anteriormente nós não tínhamos essa possibilidade, nós sabemos quando surgiu. Sim. E a experiência vivida, pelo menos do meu ponto de vista, demonstrou que não é adequada. Até porque eu, outro dia, ouvi um debate na televisão em que os debatedores e pessoas altamente qualificadas comentavam uma circunstância, que todos os reeleitos no segundo mandato não se deram bem. Uma maldição do segundo mandato. Aliás, não dá para entender, a pessoa tem experiência e não consegue repetir o que fez de bom. Justamente. Porque no fim a única coisa que aparece é só aquilo que foi feito de mal, e a impressão que dá é o seguinte, que eles não se lembram daquilo que fizeram antes. Então eu sou a favor do fim da reeleição, sempre declarei isso para cargos executivos, lógico, evidente, porque o deputado não pode ser proibido de se reeleger, porque se ele gosta da política, se ele quer fazer alguma coisa boa, ele tem que ter oportunidade para isso. Sem dúvida. Agora, nos cargos para o executivo, nós temos que acabar. Agora, essa interessante observação também do Dr. André Heleno Jorge sobre o problema que fica para obter uma reforma política a partir dos partidos atuais. Quer dizer, a dependência que existe hoje por parte da legislação, de uma legislação ou de uma alteração constitucional, daquilo que já está estabelecido em termos partidários, né, também tem gerado, a gente sabe, né, ao longo dos últimos anos, o que tem impedido efetivamente a reforma política, uma reforma política que traga mais, digamos, fidelidade, mais moral pública, não é? Um padrão mais adequado àquilo que a gente tem de expectativa. O que tem impedido é justamente a existência dos partidos políticos já arraigados, e a grande parte deles está e tem representação no Congresso Nacional. Não é? Nem todos os 35, mas a gente chega perto dos 30 partidos já com representação no Congresso Nacional, o que faz com que a reforma política se torne difícil, porque no centro da reforma política está o problema dos partidos políticos. Sem dúvida. Né? Recentemente a gente teve essa mudança legislativa para frear um pouco, né, que foi ratificada pelo Supremo, para frear um pouco a novas legendas partidárias, né, que não podem surgir, né, a todo momento, como se fossem associações civis livres. Né? O partido político precisa ser algo muito mais delicado para a sociedade, mas ao mesmo tempo nós estamos numa dificuldade jurídica também. Não é? Como é que a gente vai conseguir uma reforma política com o sistema estabelecido aqui? Eu tenho para mim que o Supremo Tribunal Federal tem feito micro-reformas políticas no país nos últimos anos, justamente pela falta da presença do Congresso Nacional, que está, de alguma maneira, inabilitado, né? Está amarrado, não é? O seu próprio sistema. Então, a gente hoje tem um dilema. Quer dizer, a gente tem um poder judiciário extremamente ativo no âmbito político partidário eleitoral, o que não é ruim, porque é justamente uma área sensível da democracia. Quer dizer, o judiciário está aí justamente para atuar nesse setor com absoluta certeza. Se há um lugar onde não há dúvida da atuação do Poder Judiciário, justamente na manutenção das regras mínimas da democracia, de como é que vai ser, não é? Como é que a sociedade vai se identificar. Mas, a partir daí, a gente tem uma dificuldade, não é? Veja a questão do financiamento de campanha, né? Partiu do Supremo Tribunal para que depois o Congresso tomasse alguma posição que combinou com a Lei 13.165. Mas foi o Supremo o grande ator, o grande protagonista desse debate. E é extremamente nefasto, né, na verdade, essa história do financiamento, né?
Até porque as empresas aí ficavam como uma espécie de... Porque empresa não vai querer doar, é como se fosse um investimento, na verdade, né? Que havia uma promessa, uma expectativa de uma gratidão. Então, isso realmente compromete todo o sistema. Eles não fazem parte do processo eleitoral, né? Pessoa jurídica não participa, quem participa é a pessoa física, é o cidadão. Então, E o Supremo que teve que verbalizar isso. Foi. E incitar o Congresso a tomar providências naquilo que ele não tomou naquele momento. Porque naquele momento ele só proibiu o financiamento de campanha eleitoral por pessoas jurídicas. E para as outras questões que o Conselho Federal da OAB havia também proposto em constitucionalidade, o Supremo ele provoca diretamente o Congresso a editar, num prazo razoável, um marco regulatório mais adequado. Aliás, o professor André acabou de falar uma coisa que eu estava me recordando, que é o seguinte: fidelidade partidária. A questão da fidelidade, no espectro que ela possa ter, anda esquecido, né? A gente não ouve falar mais de fidelidade. Eu me lembro que teve uma época, eu lecionava ainda na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e um dia um dos professores chegou para mim e comentou que ele estava fazendo o estatuto de um partido já existente e que ele havia inserido a questão da fidelidade de maneira muito séria. Eu acho que foi a última vez que eu ouvi. Eu saí da PUC em 2005, isso deve ter sido em 2000, 2001, por aí. E nós não ouvimos falar, aliás, para não dizer que não ouvi falar, eu participei de um programa na TV Justiça junto com o Dr. Eduardo Alckmin, em que nós debatemos a questão da fidelidade. Mas foi um debate. Mas não ouço falar nos debates que eu vejo na televisão e nem vejo ser suscitado por quem quer que seja a importância que a fidelidade possa ter no âmbito partidário. Nossas reflexões ficam por aqui. Hoje nós estamos aqui no Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo. O tema foi reforma política, abordamos diversos assuntos, tanto no que diz respeito à quantidade excessiva de partidos, sobre a necessidade da moralização da política, né? Abordamos esse aspecto da reforma política. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e também a presença de você aí de casa, que nos acompanhou até agora. E você pode rever o nosso programa aqui mesmo na TV Justiça e em nosso site www.tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.